Com a melhora na arrecadação, o governo liberou 1 bilhão e 700 milhões de reais do orçamento que estavam congelados para cumprir o arcabouço fiscal. Em evento realizado ontem em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou o compromisso com a melhora das contas públicas. A reportagem é de Álvaro Nocera. Em evento na USP, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, relembrou a passagem do governo Bolsonaro para a gestão Lula III e afirmou que a pasta teve um papel fundamental no processo, principalmente na negociação da chamada PEC da transição, que abriu caminho para o novo governo aumentar em 145 bilhões de reais o teto de gastos para bancar despesas como Bolsa Família. E nessa transição, o que estava em jogo era muito mais do que simplesmente determinar uma meta de inflação ou uma meta de superávit primário. Não era disso que nós estávamos falando. Nós estávamos falando de riscos institucionais, políticos e sociais muito relevantes e que tinham que ser considerados não apenas pelo presidente da República, mas pelos seus ministros. E o Ministério da Fazenda era uma peça-chave na engrenagem dessa transição, para que o Brasil não descarrilhasse, para que o Brasil, pelo contrário, entrasse nos eixos e permitisse a nós, inclusive, ter uma situação e uma oposição saudáveis. Haddad disse que o governo Lula não enfrentou uma situação fácil com relação a problemas econômicos e sociais. E por isso o governo, no período de transição, aumentou os gastos. Grupo de pessoas que entendia que nós não deveríamos levar em consideração, pela situação social que nós estamos herdando, nós não deveríamos levar em consideração naquele momento o equilíbrio das contas públicas. Nessa circunstância, essa é uma questão menor. Não era isso que deve prevalecer, não é isso que deve orientar as ações de governo. Nós temos que passar por isso. Se for preciso fazer déficits crescentes, mas garantindo aquilo que foi defendido nas urnas, aquilo que nós representamos, vale a pena o risco, né, de não equilibrar ou não sinalizar uma atenção a isso, pelo menos no curto prazo. Haddad criticou ações econômicas da gestão Bolsonaro, principalmente no último ano. Há riscos concretos nesse desarranjo todo. E o desarranjo não era pequeno. Nós não estávamos herdando uma situação de normalidade das finanças públicas. Nós estávamos herdando uma situação de completa anormalidade. O Brasil nunca tinha dado calote em precatórios no plano federal. Até porque não faz sentido você podendo pagar emitindo títulos da dívida pública, você dá um calote, a não ser para maquiar as contas públicas, como aconteceu. Você não passa a mão no dinheiro dos governadores para baixar artificialmente o preço dos combustíveis durante as eleições. O ministro da Fazenda disse que os números da economia estão superando as previsões do mercado. O Brasil, que o mercado previa crescer 0,8 ano passado, cresceu 2,9. Esse ano, o mercado previa 1,5, vai crescer 3,2. No segundo trimestre, cresceu 1,4. Ou seja, nós, num trimestre, crescemos aquilo que o mercado projetou para um ano inteiro. Fernando Haddad reiterou que vai buscar o equilíbrio das contas públicas e disse que durante a transição de governo, as pessoas não falavam sobre déficit, assim como hoje. Nós tínhamos que atender o que nos parecia também uma demanda muito importante. Que era o seguinte, se existe esse rombo nesse patamar, nós temos que começar a enfrentá-lo desde já. Quer dizer, nós não podemos fazer aquilo que o lado atendido pela PEC recomenda. O fiscal não importa. Não, nós vamos atender o lado saudável da proposta e politicamente necessário. Não vamos desatender a população que acaba de encerrar, né, um governo. Mas a questão fiscal, sim, importa, porque pela mesma razão que nós aprovamos a PEC da transição, ela era, em si, o testemunho de que as coisas estavam desgovernadas.
Nesta sexta-feira, o governo federal reduziu em 1 bilhão e 700 milhões de reais o congelamento dos recursos de 2024. O montante passou de 15 para 13,3 bilhões. Com isso, o contingenciamento de recursos realizado para o cumprimento da meta de resultado primário passou de 3,8 bilhões de reais para zero. Já o bloqueio realizado pelo cumprimento do limite de gastos estabelecido pelo arcabouço fiscal passou de 11,2 bilhões para 13,3, segundo o Ministério do Planejamento.